Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Vivemos em uma sociedade, em um mundo em que praticamente nada é de graça. Tudo tem um preço a se pagar. E aí tem até aquele ditado popular: quando a esmola é grande demais, até o santo desconfia. Porque estamos tão acostumados a tudo ter um preço, a pagar por tudo, a nada ser de graça, que quando essa palavra, graça, grátis, gratuito, vem ao nosso ouvido, a gente até pensa, poxa, peraí, é bom demais para ser verdade. E isso se aplica à Bíblia, ao Evangelho. Porque a Bíblia, meu irmão, minha irmã, nos traz a notícia de que a salvação, a eternidade, num lugar onde não há dor, não há choro, não há morte, não há luto, não há nada de ruim, é de graça. É de graça, sabe por quê? O preço a ser pago já foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. É como se nós chegássemos num restaurante prontos para comer um banquete e aí o garçom nos desse uma bela notícia: olha, meu amigo, minha amiga, você pode comer o que você quiser, porque alguém veio aqui antes de você e deixou a conta paga. É isso que Jesus fez por nós na cruz. Ele pagou o preço e por isso que para nós é de graça. E, como eu disse, como nós vivemos num mundo em que praticamente nada é de graça, quando nós ouvimos essa notícia de que a melhor coisa de todos os tempos, que é passar a eternidade ao lado de Deus, não custa absolutamente nada para nós, nós desconfiamos. Nós falamos, não, peraí, não é possível que não custa nada. Não é possível que eu não tenha que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer alguma coisa, porque Jesus já fez por você. Basta nós acreditarmos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Só isso. Mas temos dificuldade, de acreditar nisso, de abraçar essa verdade, porque como nós estamos acostumados a pagar um preço, a fazer algo para receber algo em troca, nós achamos que para o reino de Deus, para o reino dos céus, o raciocínio, a lógica é a mesma. Não, eu tenho que fazer algo para Deus, porque, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso pagar o preço. Não. As boas obras não são causa da salvação, são consequência da salvação. O que nós fazemos para Jesus
ou seja, cumprir o ide, pregar o evangelho, amar o próximo, estender a mão para o outro, não nos leva para o céu. Não, nós fazemos isso porque somos cidadãos do céu. E é por isso que, como disse um autor, nós precisamos tirar o nosso foco do segurar a mão de Deus, né? Porque nós falamos, eu tenho que segurar a mão de Deus, etc e tal, e focar mais em confiar naquele que segura a nossa mão. Você quer ver um exemplo disso na Bíblia? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 30, está escrito o seguinte: reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Essa é aquela famosa passagem em que Pedro anda sobre as águas. Ele estava no barco juntamente com os discípulos. De repente, Jesus aparece andando no meio do mar. Inicialmente, eles confundem Jesus com um fantasma. Só que quando eles veem que não é um fantasma, mas o próprio mestre deles, Pedro fala: ei, Senhor, se é o Senhor mesmo, fala para eu andar sobre as águas e ir até o Senhor. Jesus consente. Pedro sai do barco e começa a dar alguns passos sobre o mar, quebrando a lei da física. Só que, conforme esse versículo que nós lemos, Pedro, em dado momento, reparou na força do vento, reparou no vento forte, logo ele teve medo e por isso ele afundou. Imagina só Pedro submergindo, Pedro indo para o fundo do mar, em meio a uma tempestade, um mar revolto, relâmpagos, trovões. A única coisa que Pedro tinha que fazer, meu irmão, minha irmã, é justamente o que ele fez: clamar por socorro. Senhor, salva-me. A Bíblia não fala que Pedro tentou nadar. A Bíblia não fala que Pedro tentou lutar contra a correnteza. A Bíblia não fala que Pedro tentou sequer sobreviver por conta própria. Não. A única coisa que Pedro fez foi confiar em Jesus. E aí Jesus foi lá, segurou Pedro pelas mãos, puxou ele do fundo do mar e salvou Pedro. Repare, a Bíblia fala que foi Jesus que foi em direção a Pedro e estendeu a mão para Pedro e segurou Pedro. Por isso que nós falamos, meu irmão, minha irmã, às vezes nós achamos que nós sempre temos que segurar a mão de Deus, né? Não. Quem segura a mão de quem é Deus, que segura a nossa mão. O nosso papel é mais confiar acima de tudo. Não é o que nós podemos fazer para Deus, é o que Deus já fez por nós na cruz e continua fazendo hoje. Jesus poderia muito bem ter virado as costas e ido embora, deixado Pedro se afogar, porque Jesus poderia ter pensado, e aqui eu estou falando com a lógica humana, claro. Que é isso, que absurdo. Pedro sentiu medo, mesmo eu estando aqui na frente dele? Não, agora ele tem que aprender uma lição e deixar esse Pedro afundar ali e tal. Não, Jesus não fez isso. Jesus foi lá e salvou Pedro. Apesar de Pedro, apesar dos esforços de Pedro que deram errado, Jesus estava lá. Eu não sei o que você está passando hoje, meu irmão, minha irmã. Mas talvez você esteja numa situação difícil, de adversidade na sua vida. Primeira coisa que eu quero te falar: pare de focar no que você pode fazer e foque no que Deus
já fez por você na cruz, no que Deus já fez de milagres na sua vida e no que Ele pode fazer agora. Ao invés de você focar no segurar a mão de Deus, foque no confiar naquele que segura a sua mão. Segundo lugar, segundo ponto, talvez você esteja pensando que a paciência de Jesus já acabou porque você pisou na bola mais uma vez, você errou pela milésima vez e Jesus já desistiu de você. Não, como eu acabei de dar o exemplo. Jesus não virou as costas para Pedro quando ele estava precisando de ajuda. Jesus não pensou, Pedro pisou na bola feio agora. Eu estava na frente dele e ele não teve fé. Então Pedro não merece que eu ajude ele. Não, Jesus foi lá e ajudou Pedro. Ei, o pai do filho pródigo estava na porta de casa, de braços abertos, esperando seu filho voltar. E quando questionaram aquele pai de, que é isso? Que absurdo você estender a mão para o seu filho, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Qual foi a resposta do pai? Não quero saber de nada. Vamos fazer um churrasco aqui porque eu estou feliz. Afinal de contas, o meu filho que estava perdido voltou para casa. Ei, Jesus está com a mão estendida para você. Confie naquele que segura a sua mão. Amém? Meu irmão, minha irmã, se você foi abençoado, abençoada com essa mensagem, não esquece de deixar o seu like, a sua curtida, porque isso ajuda a fazer com que essa mensagem chegue até mais pessoas. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.